Treta entre Anderson Neif e o amarelinho da internet vai parar na TV. Marcelo Barbosa, dono da página O Amarelinho, faz denúncia ao vivo na TV sobre o MC Anderson Neif por difamação e linchamento virtual. Completa. Quero ver minha força agora, demorou? Então clica aqui nesse @geral denunciando essa conta, beleza? Porque não quer somar, só quer destruir, então a gente também destrói, tá certo? Então é força contra força. Simbora, tropa do Neif, vamos lá denunciar essa conta, já tá passando do limite. Eu faço o que eu quero no meu Instagram e eles também fazem o que querem, tá? Então a minha força contra deles. E quem puder também tacar hater, tá no direct deles. E quem puder, toda a publicação que eles postarem... Rapaz, esse negócio tá me lembrando a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Quem tem mais força sou eu ou é você, vai lá, denuncia. A intenção do Anderson Neif é derrubar a conta daquele outro influenciador que trabalha com fofoca. Aí, se a fofoca for de boa, até que vale a pena. Quem não gosta de uma fofoca? Agora tem que ser fofoca de boa. O que não pode é difamar, é baixar o nível, é esculhambar, é fazer acusação. E ao vivo, Rodrigo de Luna, que entende tudo sobre redes sociais, vai conversar com a gente a respeito do que está acontecendo. Que guerra é essa, hein, Luna? Bota quente comigo, Rodrigo. Então, Raposo, boa tarde. Primeiramente para você, para todo mundo que está ligado no TV Jornal Meio Dia. É importante a gente falar que a internet não é terra de ninguém não, tá? Então o que se faz aqui, ó, com o celular, gravando, postando, pode ter consequências, inclusive judiciais, inclusive criminais. E é sobre isso o nosso assunto aqui hoje. Para começar, deixa eu explicar logo que o Marcelo Barbosa, conhecido como Amarelinho, tá? Que é até de amarelo sempre, que é a característica dele. É um influenciador antigo, já há 8 anos conhecido aqui em Pernambuco e trabalha com notícias das celebridades pernambucanas. A quem queira chamar de fofoca. Tudo bem também. Eu tô também acompanhado da doutora Luana Siqueira, que é a advogada que está representando o Marcelo e vai explicar pra gente que danado é esse linchamento virtual. Mas acontece que na página do Marcelo, na página O Amarelinho, muitas notícias surgiram ao longo desses anos todos acerca do Neif, que também é muito famoso, muito querido, todo mundo ama o trabalho do Neif, é polêmico, faz um sucesso danado, mas nem sempre as notícias eram positivas. E isso me parece que foi criando uma animosidade ali, ou uma ressalva do Neif em relação ao Marcelo, até que chegou ao ponto de uma das últimas notícias postadas na página do Amarelinho ter irritado tanto o Neif, ao passo dele começar a fazer xingamentos, a fazer acusações, a falar coisas sobre a vida pessoal do Marcelo, e aí a fazer esse vídeo aí que vocês viram, solicitando todo mundo se una para derrubar, para acabar com o trabalho dele. Marcelo, primeiro explica pra gente, como é que era essa relação, né, entre você e o Neif, né, tão famoso, tão querido? Você noticiava muito sobre ele, porque pense num homem para dar notícia que é o Anderson Neif, né? Uma boa tarde para você por educação, pra gente começar a entender essa história. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde para todo mundo aí de casa. Minha relação com o Neif, assim, eu acho que faz vários anos que ele já vem surgindo no Brega Funk. Quando ele começou, eu já estava aqui. E, assim, a gente sempre teve uma relação boa, assim, razoável. Assim, a gente nunca foi muito próximo, a gente nunca foi amigos, sabe? Mas, assim, ele já gravava meus podcasts, já tinha ido frequentado os meus programas. Eu já fui para vários eventos dele. A gente tinha essa relação, assim, posto coisa ruim, né? Porque ele sempre foi um artista muito polêmico. A polêmica sempre fez muito parte, assim, do trabalho do Anderson. Mas também as questões de notícia boa, eu também sempre estava ali, sabe, Rodrigo? Quando é que a relação azedou, digamos assim? Quando é que começou a entrar por essa seara, que aí já é uma questão de crime e deixa de ser só uma briguinha ali de internet, né? Então, eu acho que a questão com a ex dele é porque, assim, ele diz nas redes sociais que eu não posto o lado bom dele, mas minha página é uma das páginas mais seguidas hoje em dia do Brasil. Então, todo mundo vê que tem sim uma parte positiva sobre o Anderson Neif. Eu já cobri clipes dele, ele já fez podcast, como eu falei, já fui até quando ele começou a produtora, eu estava lá. Eu acho que a nossa relação foi mudando quando eu parei de chipar ele com a Eduarda Gutierrez, né? Era a ex dele. A ex dele, eu acho que quando eu parei de chipar, que ele observou, porque eu sou colega dela, assim, eu acho que mudou um pouco a nossa relação, assim, eu fui um rapaz criado por mulheres, né? Eu sempre aprendi a respeitar mulheres. Essa é a situação mesmo. Eu aprendi a respeitar mulheres, eu não concordo com a conduta dele em relação a ela. Parei de chipar, eu acho que foi esse ego ferido dele que fez com que ele ocasionasse todos esses crimes que ele fez comigo. E aí, gente, tem um vídeo que a gente nem vai colocar agora pra vocês, porque a edição tá trabalhando, porque é um vídeo que tem muitos palavrões, enfim, que
que o Anderson Neif grava e solta na internet fazendo as acusações que aí começam a parecer para mim pelo menos crimes, e a advogada vai explicar daqui a pouco. O que é que ele fala nesses vídeos sobre você em relação à tua vida pessoal, que aí já não tem mais a ver com o teu trabalho além da página, e começa a te acusar, te xingar até? Então, inicialmente, na semana passada foi quando começou o nosso atrito, assim, mais de frente para frente, quando saiu uma matéria que, inclusive, não foi feita por mim, e eu me pronunciei, eu esclareci que eu não concordei com a matéria que foi feita, né? Mas daí isso não dava o direito dele vir causando esses crimes, né? Que é difamação, injúria, calúnia. Ele falou que eu não estava dando suporte à minha mãe, ele citou a minha mãe, que isso aí é algo totalmente verdade, quem me acompanha de perto sabe disso. Ele falou que eu estava pagando para estar com pessoas, ele falou sobre droga, ele falou sobre diversas coisas assim, que saiu do direito dele, né? Porque se ele tivesse algum problema sobre a postagem, a gente poderia conversar sobre isso, sabe? Mas daí ele já veio com essa difamação, falando que eu tava pagando pra estar com pessoas, expondo ex-namorados que nem são mais namorados, entendeu? Isso aí logo depois vem o segundo vídeo, que foi o que a gente viu no começo da nossa conversa aqui, aquele que ele convoca, digamos assim, a tropa dele para acabar com o teu trabalho. E exatamente é isso, eu acho que por isso que eu estou aqui, sabe, na televisão, que é para responder legalmente a ele sobre todos esses crimes que ele causou, né? A advogada está aqui ao lado, doutora Luana Siqueira, já para começar a explicar para a gente o que danado é esse tal do linchamento virtual, que muita gente nunca tinha ouvido falar nesse termo, né? A gente ouvia muito a injúria, a calúnia, a difamação, mas aí é um novo crime e é isso que parece estar sendo vislumbrado por vocês nesse caso, doutora. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Bom, pessoal, aqui a gente está falando de um empresário digital, né? Uma pessoa que tem parcerias, uma pessoa que vive do meio do ambiente digital. Então, ele foi difamado, né? Nós vamos iniciar uma ação criminal e uma ação reparatória civil. Já fizemos o registro da ocorrência, né? Vamos tomar todas as medidas cabíveis. E o linchamento virtual, na verdade, é o seguinte: ele veio de práticas criminosas, difamatórias, injuriosas a partir de algum tempo. Mas o boom, o linchamento virtual, eu vou já entrar na tipificação, vou só explicar o contexto, foi o seguinte: o Marcelo está exercendo, dentro da empresa digital dele, o direito de liberdade de expressão dele. Ele nunca noticiou nada que saísse dos limites de direito de liberdade de expressão dele. Nunca. Isso nunca foi feito. E aí, quando ele noticiou uma situação onde a família de uma criança de 14 anos, Rodrigo, esse indivíduo, esse rapaz, esse influenciador, pedia para que 12 homens da banda dele ejaculassem no rosto dessa criança. É de indignar uma coisa dessa, de ficar nervoso, né? Uma criança de 14 anos filmasse isso, tá? Filmasse e que ela bebesse essa ejaculação. E aí a família estava desnorteada, falando, temos os prints, falando nas redes sociais sobre isso, e ele fez piada da situação. O Marcelo, assim como outras páginas, noticiaram isso, não foi? Só que apenas pelo desconforto dele com o Marcelo, ele começou o linchamento virtual para abafar essa história na página do Marcelo. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, doutora, como se estivesse querendo mudar o foco, talvez, né, de algo que era tão grave. Sim. E passar a falar do Marcelo. O Tiago Raposo está no estúdio e quer fazer uma pergunta para a gente vai te ouvir, Tiago. Estou com a TV ligada aqui, pode falar que a gente te escuta. Pois é, Rodrigo, na verdade, eu quero reafirmar aqui para o nosso telespectador que a gente está ao lado do Marcelo Barbosa, é o Amarelinho. Inclusive, eu já acessei aqui o Instagram dele, tem 237 mil seguidores. Ele faz aquela fofoca artística, busca a notícia dos famosos. Agora, pelo que eu entendi, ele busca fazer isso de forma ética. Se ele saiu ou não da ética com o Anderson Neif, é o que a gente está tentando entender. O fato é que, pelo que a advogada está falando, o pessoal lá do Neif andou publicando coisas muito desagradáveis. Inclusive, talvez, eu não sou delegado, nem sou especialista, são afirmações criminosas. Sobe o som desse vídeo aí. Se eu começar a falar que tu fulaninho, paga fulaninho pra opa, jogar os nomes aqui, aí tu vai... Pô, eu sei do teu esposo todinho, aí começar a botar... Então, vamos falar mesmo, que agora eu virei página de fofoca. Fala aí, eu vou começar a soltar os esposos. Olha, então quer dizer, o Amarelinho, meu querido, o Anderson Neif disse que sabe detalhes da sua vida íntima e que pode expor isso. Aí eu quero saber de você qual a relação com o Anderson Neif, como ele poderia saber de sua vida íntima
E quero saber também da delegada, Rodrigo, se essa ameaça, da advogada, perdão, se essa ameaça de expor a parte íntima do outro já pode caracterizar algum tipo de crime. Bota quente, Luna. Perfeito, Raposo. Parte do que ele falou, a gente estava ouvindo aqui o vídeo completo, sem a edição aí, mas aí é um vídeo muito pesado, realmente, em respeito ao público, a gente não coloca ele na íntegra, mas era muito aquilo que você estava falando há pouco, né, Marcelo? Sobre tua vida íntima, tua vida amorosa, o que você faz fora do público, né? E até inventando coisas, pelo que você me contou, em relação ao cuidado que você tem com tua mãe. Exatamente. Eu acho que assim, o que eu procurei logo a questão da delegada, procurar os meus direitos, foi quando ele falou da minha mãe, que foi a única coisa que me tocou. Até porque tudo que ele falou ali sobre mim não é um crime, né? E quem é Anderson para falar sobre o que ele falou sobre mim, sabe? Tipo assim, ele já tem uma imagem tão queimada de tantas barbaridades que já aconteceram, que eu acho que eu não senti sobre isso, sabe? Mas independente, ele tava me caluniando, porque ele falou várias verdades sobre mim, mas eu senti muito quando ele citou sobre a minha mãe, que eu não tava defendendo, sabe? Que eu não tava usando as minhas obrigações. A internet, inclusive, ficou muito eufórica, porque esperava uma resposta, mas eu jamais ia me igualar a Anderson Neif, sabe? Ele pensa que a internet é algo sem lei, então eu já procurei os meus direitos, sabe? Pra mostrar pra ele que se ele tá com raiva, ele tem que ficar com raiva agora do juiz. Entendeu? Se ele quer derrubar a conta, ele tem que derrubar agora a conta do juiz, sabe? Eu acho que com a linguagem de Anderson Neif, porque ele é muito baixo, né? A gente, todo mundo já sabe. Então, eu realmente não ia me igualar ali, estar nessa discussão, mas eu já procurei os meus direitos pra gente resolver judicialmente. Eu quero ver ele com essa goga toda na mesa do juiz, tá? Só pra esclarecer, viu, Marcelo, e todos vocês de casa, a gente também tá em contato, tá, com o Anderson Neif. Desde cedo, nossa produção tem tentado um pronunciamento também por parte dele, para que ele possa também ser ouvido aqui da mesma forma que a gente tá ouvindo o Marcelo. Mas Tiago Raposo também perguntou, e aí a doutora Luana Siqueira vai poder esclarecer, sobre essas ameaças. Assim, olha, eu sei podre seu, eu posso vir aqui para contar. Isso por si só já configuraria algum tipo de crime ali na internet ou não? Nós já temos aqui a tipificação de 2 crimes praticados por ele aqui, por esses vídeos vocês já conseguem ver, que é o crime de injúria, que é o crime basicamente de difamação, que uma pessoa que é empresário digital sabe o quanto a honra e a difamação são importantes para a internet. Tem ali grandes influenciadores, marcas e empresas vendo o Marcelo ser chamado de, perdoem a palavra, um drogado. Então, como que uma marca vai contratar uma pessoa assim? Então, nós temos aqui 2 tipificações criminais e eu quero deixar bem claro sobre o linchamento virtual. Gente, no artigo 141, inciso 3º, a gente está pedindo nessa ação criminal contra o Anderson Neif um aumento de pena, tá? Porque ele fez a promoção da denúncia da conta do Marcelo, que é uma denúncia de uma conta empresarial. E sim, nesse inciso 3º, a gente tem causa de aumento de pena para quem pratica esse tipo de crime no meio digital, gente. Então, promover linchamento, cultura do cancelamento, tivemos uma pessoa que se suicidou por causa de cultura de cancelamento, não foi, Rodrigo? Então, isso aqui é uma pauta muito importante, isso aqui não é brincadeira, gente. Isso é muito porque sério. O pessoal é acostumado a achar que, assim, na frente da tela do computador, na internet, né, tudo pode, quando na verdade não é assim. E a gente não está falando somente das postagens que o próprio Anderson Neif, né, fez, mas também de outras pessoas que o seguem e que passaram a criar esse ódio em relação à página do Amarelinho, começaram a fazer ali ameaças, começaram a fazer ali acusações, começaram a realmente seguirem nessa tropa desse exército virtual, digamos assim. E aí, Marcelo, tua página é uma página que tem 8 anos, Tiago falava ali acerca da quantidade de seguidores que você tem no teu perfil pessoal, mas tua página tem bem mais seguidores e nesse momento tá fora do ar. E há pessoas que trabalham, que são empregadas e que dependem dela, você tá pensando em tudo nesse momento, né? Até em voltar a trabalhar também, né? Minha página realmente tá fora do ar, eu optei por desativar, tá? Eu já ativei agora, ela acabou de voltar pro ar, o Amarelinho, para o público que estava me procurando muito para saber disso. Tirei umas férias esse dia para procurar os meus direitos judiciais. Ô Rodrigo, só queria deixar bem claro aqui, que assim, ele falou que esse linchamento virtual surgiu depois que eu marquei você na publicação lá da minha página, eu marquei o Bassi e o Carlinhos, porque assim, o assunto que eu tava falando, gente, era de uma menina de 14 anos, uma criança de 14 anos, e assim, eu acho que outras pessoas, outros artistas, se fosse com eles, eu acho que a mídia ia estar toda em cima disso, né? Como é Neif, eu vejo que é um assunto que as pessoas não focam tanto. Exemplo, ele já respondeu até judicialmente sobre algo relacionado a crianças, sabe? Ele já tem esse problema, e eu acho que quando envolve criança e Anderson Neif, a gente tem sim que abrir os olhos para isso, entendeu? Porque parecia que eu tava querendo hater pra ele, e não é sobre isso, é sobre um assunto de uma criança de 14 anos junto com o artista Anderson Neif. Ele falou que isso foi o suficiente
suficiente para ficar com raiva, para medir forças e pedir para todo mundo vir com esse lixamento virtual contra mim, derrubarem minha conta, entendeu? Eu te agradeço, Marcelo, pelas explicações, esclarecimentos, por trazer à tona, junto com a doutora Luana Siqueira, aí, a informação sobre o que é, sim, também crime, esse lixamento virtual, utilizar as redes sociais, né, para fazer acusações. Sim, teve uma outra acusação contra o Neif relacionada a adolescente menor de idade, teve audiência essa semana, inclusive, Tiago Raposo, que eu